Evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente vai fazer uma breve meditação. Evangelho de Mateus 5, as bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Amém? Está escrito: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por sermos alvo da tua palavra, Senhor, pois ela não voltará vazia, Senhor. Nós te agradecemos desde já pelo que ela fará em nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos meditar nessa passagem, nessa noite. Um texto muito conhecido, mas é fundamental que a igreja volte a esse texto sempre, porque a gente não pode esquecer esses traços do cristão, esse perfil traçado nas bem-aventuranças do cristão, que é algo que o cristão tem que espelhar. E Jesus diz no versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está dizendo aqui pobre de espírito, ele está dizendo pobre em espírito. O que Jesus está dizendo aqui é aquela pessoa que pode ter toda a riqueza do mundo, que o seu coração não está nela. A pessoa que não vislumbra nas realizações terrenas, sobretudo as materiais, o seu alvo de vida, o seu ponto final. E a gente sabe que a nossa luta pela vida é algo que nos suga a nossa energia, o nosso tempo, pois para sobreviver hoje nós temos que trabalhar muito, muito mais do que nas gerações passadas. Hoje, para você ganhar o pão de cada dia, às vezes você tem que extrapolar a hora, de 8 horas de trabalho. Mas, irmãos, ainda que muito do nosso tempo seja gasto com o pão de cada dia, o que Cristo está dizendo aqui é que não há nada de mal em você obter as conquistas terrenas, e tudo aquilo que você puder alcançar, que seja alcançado pelo esforço, pelo suor do seu trabalho. Mas o importante aqui é que o seu coração seja vazio de tudo isso. Você pode ter todas as coisas, mas no seu espírito essas coisas não têm um lugar de relevância diante das coisas de Deus. Você tem isso como algo que você usa para viver, mas não como algo que é a sua vida. Não é essa a sua meta primeira de vida, não é nisso que está o seu coração, não é nisso que está o seu alvo, mas o seu alvo está no reino de Deus, está em Deus, o seu coração está em Deus, e essas coisas estão na sua vida, mas não estão no seu coração. Esse é o pobre em espírito, aquele que apesar de ter tantas coisas,
o seu coração é um coração vazio para Deus, para se encher de Deus. Não coloca nada no lugar de Deus. E ele continua, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso vem ao encontro de uma palavra que nós já trazemos aqui, e se nós olharmos cuidadosamente esse texto, a gente vai ver que todas essas promessas que Jesus está colocando aqui, é para quando ele vier, quando for estabelecido o reino de Deus, tanto que ele diz: alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Jesus está falando aqui, bem-aventurados, essa bem-aventurança é para quando Jesus vier, é no reino de Deus. E a gente volta no texto de Paulo que diz que as nossas aflições e sofrimentos na terra, elas contribuem para a nossa coroa de glória no céu. E Jesus está dizendo justamente isso: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como serão consolados? Quando a justiça de Deus for estabelecida na vinda de Cristo. E isso nos leva ao que já refletimos em outra pregação, que muitas vezes os nossos sofrimentos não terão resposta aqui na terra, e a gente quer um sentido para os nossos sofrimentos. Por que eu estou passando por isso? Aí vem aquele discurso tão cristão de dizer: olha, se você está no deserto é porque vem a vitória. É só vitória. Se você está passando por isso, alegre-se que a vitória vem. E nem sempre a gente vislumbra essa vitória. Há situações na nossa vida em que a gente chora e que depois a vitória não vem. A gente continua a nossa vida e Jesus ele vem responder isso: olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não os que choram por razões erradas. Jesus está falando aqui os que choram, mas os que choram por seguirem a Cristo, os que choram por guardarem o seu coração para Deus, os que choram pelas coisas que estão passando aqui nesse nosso caminho de peregrinos, porque ser cristão aqui no mundo é algo difícil, há um preço a pagar, e muitas vezes nós vamos chorar por causa da nossa fidelidade a Deus. E ele diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Deus vai consolar aqueles que são deles, porque a vinda de Cristo não será consolo para os ímpios, será consolo para aqueles que são de Deus. É a esses que Jesus está se referindo, porque Jesus sabe que aquele que verdadeiramente é dele, aquele que caminha com ele, que dá a sua vida pelo reino, vai chorar. Ele disse: olha, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não há como você entregar a sua vida a Cristo e caminhar na igreja, na obra de Deus, sem você sofrer, sem você pagar preço, sem você sofrer decepções. E Jesus diz: olha, bem-aventurado vocês que choram, mas choram por causa dele, porque vocês serão consolados. Mas vale um segundo no reino de Deus do que uma eternidade aqui na terra. E ele continua: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O humilde aqui não é no sentido que o mundo vê, né? Humilde é aquele que mora num barraquinho caindo os pedaços com a roupa rasgada. Esse é humilde, não é humilde. Humildade que Jesus está falando aqui o que é ser humilde? É você reconhecer quem você verdadeiramente é. O humilde, segundo o Evangelho, humilde segundo a visão cristã, é aquele que reconhece quem verdadeiramente é. Quando eu me reconheço pecador, necessitado da graça de Deus, a minha forma de me relacionar com as pessoas vai ser totalmente diferente. Se eu sou humilde e reconheço quem eu verdadeiramente sou, como pecador que sou, carente da misericórdia de Deus, reconhecendo que a salvação me alcançou por graça, não merecimento, se eu sou assim, se eu sou humilde, dessa forma, vai ser tão fácil para mim perdoar e pedir perdão. Vai ser tão fácil para mim me curvar diante da vontade de Deus. É dessa humildade que Jesus está falando. Eles terão a terra por herança. Esses humildes,
aqueles que reconhecem quem verdadeiramente são diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça dos homens, irmãos, a Bíblia diz que é como trapo de imundície. Trapo de imundície que a Bíblia diz no Antigo Testamento, não existia absorvente, então usava-se trapo de imundície. E a palavra diz que a justiça dos homens é como trapo de imundície, ou seja, a gente não pode esperar justiça aqui na terra. A gente corre atrás de justiça, a gente quer ver justiça, muitas vezes nós nos vemos injustiçados, nós vemos tantas pessoas injustiçadas, mas não espere aqui na terra justiça, porque aqueles que julgam, eles não têm a justiça santa e a justiça verdadeira. A justiça do homem, ela é contaminada pelo egoísmo, ela é contaminada pelo pecado, pela limitação humana, ela é contaminada pela visão desviada do homem. Não há justiça, porque a justiça da terra é uma justiça ímpia, que longe dos desígnios de Deus, da visão do Evangelho e da visão que só Cristo pode nos dar. Então Jesus diz, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque quando Jesus vier, a justiça será feita. Muitos que a gente vê hoje aí, cada vez se dando melhor, e o Salmo, né? Tem um Salmo que Davi diz isso, né? Olha, a gente vê o ímpio, parece que vai prosperando, e a gente que é justo, mas a gente vai ver no dia da vinda de Jesus, os justos serem glorificados, e os ímpios vão pagar de forma muito cara pela opção que fizeram. E a gente vai ver que tudo que eles conquistaram com a impiedade, com o pecado, não vai valer de nada diante da justiça que será estabelecida. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aí Jesus já fala sobre isso quando ele diz para nós perdoarmos, para sermos perdoados, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então ele vem aqui e diz, olha, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aquele que perdoa, ele será perdoado também. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, irmãos, é aquele que tem o seu coração sempre para apaziguar, um coração pronto sempre a afastar toda briga, todo rancor, toda peleja. Aquela pessoa que tem um coração pacífico, um coração que sempre constrói a paz em todas as situações. E isso é tão difícil hoje, porque quando a gente vê duas pessoas em peleja, duas pessoas se enfrentando, a tendência humana nossa é sempre tomar o partido de um dos lados. Não, se está havendo isso, quem é certo para mim? Quem eu achar que é certo, esse eu vou defender. Quando o pacificador é aquele que, independente de quem está certo ou errado, a preocupação dele é acabar com aquele clima de briga, aquele clima de guerra, de luta. Depois sim, vamos analisar quem é o certo, quem é o errado, mas o importante agora é pacificar. Mas a gente tem que reconhecer que a nossa primeira atitude é aos nossos olhos julgar quem está certo e a gente tomar o partido. E a gente quer estabelecer a paz se juntando, se aliando àquele que aos nossos olhos está certo, para ficar em maioria e poder acabar com a briga prevalecendo contra o outro. Mas o pacificador é aquele que aonde há discórdia, ele traz a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Aqui nós lembramos da igreja perseguida, né? Pessoas morrendo hoje, nos nossos tempos. Quantos estão morrendo aí por confessarem a sua fé, por declararem que Deus, que Cristo é o Senhor das suas vidas? A gente aqui não experimenta isso,
Mas creio, irmãos, de alguma forma nós somos perseguidos também. Não a perseguição declarada e clara, mas nós somos perseguidos de diversas formas. No nosso trabalho, quantas vezes é difícil a gente se posicionar como cristão no nosso trabalho, quantas vezes isso nos traz prejuízos, quantas vezes isso nos traz constrangimentos, nos declararmos cristãos. Quantas vezes, irmãos, por sermos cristãos, nós temos que andar por caminhos mais difíceis, mais longos, quando se a gente se aliasse aos métodos do mundo, as coisas para nós seriam muito mais fáceis. Mas por andarmos segundo a vontade de Deus, as coisas para nós são mais longas, mais demoradas e mais difíceis. O cristão, ele não vai pelo atalho do jeitinho brasileiro, da gorjeta que abrevia, que acelera, que resolve. E o que pode não ser uma perseguição, mas é porque a gente querer agir com justiça, o preço que a gente paga é andar por um caminho mais longo e mais difícil. Porque se a gente se nega a fazer essas coisas, a perseguição que recai sobre nós é todo tipo de dificuldade possível, porque a gente se nega a fazer o que todo mundo faz. E isso é uma perseguição não declarada, mas que ela vem de forma muito sorrateira, muito disfarçada no nosso dia a dia e na nossa vida. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus diz: olha, se é por causa do reino de Deus, não importa o que estão falando contra vocês. Se é por causa do reino de Deus, não importa o quanto estão sendo perseguidos, o quanto estão sendo caluniados. Ele diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui Jesus está colocando uma coisa muito importante. Irmãos, Jesus diz assim: olha, aquele que quiser me seguir vai renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É claro, irmãos, que a gente não merece mérito nenhum por fazer isso. Nós já recebemos a salvação de Deus, que é algo que a gente nunca vai poder retribuir a Deus, por isso é graça, é um favor imerecido, porque a gente não tem como merecer e nem retribuir. Então nada que a gente faça para Deus é suficiente ou muito. Por mais que a gente dedique a nossa vida a Deus, nós ainda somos devedores por conta da salvação que nos alcançou. Mas Jesus ainda assim, ele diz: olha, alegrem-se porque vocês serão recompensados no céu. Ou seja, tudo aquilo que a gente sofre, todo o preço que a gente paga para Deus, há uma recompensa no céu por isso. Nem um copo d'água que a gente dê a alguém, porque ele é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ficará sem recompensa. Jesus disse isso. Apesar de Deus não ter que nos recompensar, porque não há nada que a gente faça que possa retribuir a salvação, ainda assim Ele promete recompensa para todo aquele que sofrer, todo aquele que renunciar, todo aquele que pagar o preço para servi-lo. Não há nada que a gente faça para o nosso Deus que Ele não reconheça que estamos fazendo. E isso é tremendo, porque Deus nem tinha que fazer isso. Ele não tinha que fazer isso. Nós somos devedores eternos de Deus. Devedores eternos. Somos tão incapazes de alcançar a nossa salvação que foi preciso que o Filho de Deus se encarnasse para fazer isso no nosso lugar. Tal a nossa impossibilidade de fazer. Havia uma sentença a ser cumprida de morte, um sacrifício, e nós éramos incapazes de fazer isso. E Jesus veio fazer em nosso lugar. Nem isso a gente foi capaz de fazer. Mas Jesus diz: alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Não há nada, irmãos, que a gente esteja passando por sermos cristãos e por estarmos na igreja que seja novidade. A igreja já é perseguida há séculos, desde que foi criada. A igreja já foi criada sendo perseguida. O cristão já começou a existir já sendo perseguido e sofrendo. E a gente vê uma igreja hoje, irmãos, que muitas cheias, outra menos, mas uma igreja descomprometida com Cristo. Quanto mais pagando um preço pelo reino de Deus, quanto mais sofrendo pelo reino de Deus, sequer se compromete com Deus. A gente vê uma igreja, na sua grande maioria, de pessoas que entram, assistem o culto e vão embora, que não tem compromisso, porque compromisso vai exigir renúncia, compromisso vai trazer um preço, e as pessoas entram, assistem o culto e vão embora, porque isso não vai custar preço nenhum, isso não vai exigir renúncia nenhuma. Você entra ali, é abençoado com a palavra, louva o Senhor, recebe a sua porção de Deus para a semana e vai embora, mas você não está comprometido com a igreja, com o que está acontecendo com ela e com o que a igreja precisa. Não estou falando aqui só de recurso financeiro, eu estou falando de mão de obra, de você levantar a camisa e abraçar a obra, fazer alguma coisa. Você olha a igreja, quantos estão envolvidos na obra? Muito poucos. Então, quando você fala, se a pessoa nem quer pagar o preço de trabalhar, que dirá ser perseguido, que dirá sofrer pelo reino de Deus? Como a igreja do nosso tempo está longe disso. Como a igreja. Nós vemos uma igreja hoje que quer ser servida, quer ser bem tratada. Se essa igreja não me tratou como eu esperava, se não atendeu às minhas expectativas, não tem problema. A rua está cheia de igreja, não falta igreja para eu entrar. Mas eu não posso ser contrariado, eu não posso passar por disciplina, eu não posso ser lapidado. Não, eu estou aqui para ser abençoado. E essa é a igreja que eu vejo hoje, irmãos, essa é a igreja que nós estamos vendo, uma igreja que não quer pagar o preço. E Jesus diz, olha, bem-aventurados são vocês quando vocês sofrerem, forem perseguidos e chorarem, sofrerem pelo reino de Deus, porque grande é a recompensa de vocês no céu. E eu fico perguntando, irmãos, cadê essa igreja que quer sofrer pelo reino de Deus? Cadê essa igreja que quer renunciar a pagar o preço pelo reino de Deus? A gente tem que orar para que essa igreja aconteça. Que mais e mais pessoas possam arregaçar suas mangas e aceitar, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Muitos estão com Cristo vindo à igreja, muitos estão louvando ao Senhor, mas poucos renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Por isso, irmãos, aqueles que trabalham, aqueles que estão envolvidos, que renunciaram a si mesmo, muitas vezes renunciam ao seu tempo com a família, muitas vezes renunciam ao seu descanso para estar fazendo a obra de Deus, muitas vezes renunciam até a si mesmos, como a palavra de Jesus falou, tomam a sua cruz, porque você não vai servir a Deus para ser retribuído. Aquele que faz algo para Deus achando que vai ter uma recompensa imediata, não vai. Trabalho na casa de Deus é um trabalho que você não tem, não espere reconhecimento, porque o reconhecimento tem que vir de Deus e é na glória. A gente não trabalha aqui para ser reconhecido, a gente trabalha para exaltar e glorificar a Deus. Então aqueles que estão dispostos a isso, a renunciar a si mesmo, tomar a cruz de todas as dificuldades que se levantam para servir a Deus, tomar a cruz de tudo aquilo que você vai ter que engolir para servir a Deus, porque Paulo falou para a igreja, suportai-vos uns aos outros, porque a convivência não é fácil.
Aqueles que não estão dispostos a pagar esse preço, não se aliançam com Deus. Jesus falou, bem-aventurados, aquele que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue ao Senhor. E aqueles que fazem isso, irmãos, estão sobrecarregados, fazendo mais de um trabalho na igreja, porque são a minoria. Para a igreja ser igreja, para ela acontecer, depende de muito trabalho de poucos, muito trabalho mesmo de poucos. E que a gente ore por uma igreja viva, né? Eu me preocupo muito com isso, irmãos, porque a igreja precisa de discípulos, né? A igreja não precisa de número, a igreja não precisa de cadeiras cheias, a igreja não precisa de pessoas que vêm ser servidas. A igreja precisa de discípulos de verdade. A gente tem que orar para que a nossa igreja possa discipular, formar discípulos. Esse é o meu desejo para essa igreja, que seja uma igreja de discípulos. A gente sempre vai ter aqueles que estão aqui para se servir. Isso vai haver em toda a igreja sempre, mas que Deus levante pessoas para ser discípulos. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo. Senhor, abençoa a nossa família, Senhor, que esse momento que vivemos aqui contigo possa estar forte no nosso coração e na nossa mente, que tu possas ir à nossa frente e encher os nossos lares, que a mesma paz esteja dentro das nossas casas. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.